Os vikings não tinham academia, mas eram mais fortes que a maioria hoje. E esses 3 exercícios explicam exatamente o porquê. Imagine 2 homens. Um passa horas levantando peso, descansando entre séries, contando repetições. O outro passa o dia inteiro carregando, puxando, segurando, sem descanso, sem escolha. Quem você acha que aguenta mais quando a força realmente importa? É aqui que quase todo mundo se engana. Força não é só quanto você levanta uma vez, é quanto você consegue sustentar quando o corpo começa a falhar. Exercício 1. Farmer's Walk, caminhada do fazendeiro. Esse é o exercício mais subestimado que existe e, ao mesmo tempo, um dos mais brutais. Você pega 2 pesos, um em cada mão, mantém o corpo firme e simplesmente anda. Parece simples, até você tentar de verdade, porque aqui não tem isolamento, não tem descanso, não tem como trapacear. Seu corpo inteiro entra em ação ao mesmo tempo. Agora pensa na lógica viking. Eles não faziam séries de antebraço, eles carregavam coisas pesadas o tempo todo. Barris, armas, madeira, redes de pesca. A pegada deles não era treinada, era exigida constantemente, e é exatamente isso que esse exercício recria. A caminhada do fazendeiro força seu corpo a produzir força contínua sob carga real. O que acontece com seu corpo aqui é diferente de um treino comum. Sua pegada começa a queimar rápido, seus ombros travam, o core precisa estabilizar cada passo. Não é só força, é resistência de força. É o tipo de força que não falha depois de 10 segundos. É o tipo de força que continua funcionando mesmo quando tudo já está cansado. E tem um detalhe importante que quase ninguém percebe. Quando você anda com peso, seu corpo aprende a se organizar melhor. Postura melhora, equilíbrio melhora, eficiência melhora. Isso é força útil. Isso é o tipo de força que você usa fora da academia. Agora compara isso com um exercício tradicional. Você faz 10 repetições, descansa, repete. Aqui não, aqui você segura e continua. É exatamente essa diferença que separa quem parece forte de quem realmente é forte. E quando você começa a evoluir nesse exercício, algo muda. Sua pegada fica absurda. Aquela sensação de que o peso vai escorregar simplesmente desaparece, e isso transfere para tudo. Barra fixa, levantamento, qualquer coisa que dependa de segurar firme. Exercício 2. Archer Push-Up, flexão arqueiro. Agora a gente entra em outro nível. A maioria das pessoas faz flexão de forma básica, sobe e desce. Mas aqui a lógica muda completamente. Na flexão arqueiro, você abre bem as mãos e desce puxando o peso mais para um lado, enquanto o outro braço apenas estabiliza. O que isso faz? Ele transforma um exercício simples em algo muito mais próximo da realidade, porque na vida real você nunca empurra algo com os 2 lados perfeitamente iguais. Sempre existe um lado dominante, sempre existe instabilidade. Esse exercício exige força unilateral, controle e coordenação. Seu peito, ombro e tríceps trabalham muito mais intensamente. E, mais importante, seu corpo aprende a gerar força mesmo em posições desconfortáveis. Pensa em um combate corpo a corpo. Você não está perfeitamente alinhado. Você está empurrando, desviando, reagindo. É isso que esse movimento simula, e é por isso que ele constrói uma força diferente. Esse é o tipo de exercício que constrói força real, porque ele não depende de máquina, não depende de ajuste perfeito, ele depende de você controlar o seu próprio corpo, e isso muda tudo. Exercício 3. Dead Hang, ou pendurado na barra. Agora vem o mais simples e talvez o mais brutal. Você segura uma barra e fica pendurado. Só isso. Mas aqui está o detalhe. Você fica o máximo de tempo possível. Parece fácil até tentar passar de 30 segundos. Depois de 1 minuto, seu antebraço começa a queimar, seus ombros começam a queimar, sua mente começa a querer desistir. E é exatamente aí que o exercício começa de verdade. Esse movimento constrói uma das coisas mais importantes que quase ninguém treina: resistência de pegada sob fadiga. E isso muda completamente seu nível de força. Pensa de novo na realidade viking. Segurar cordas, escalar, se manter firme em movimento constante. Se a pegada falha, acabou. Não existe segunda chance. Esse tipo de exigência cria adaptações que treino tradicional simplesmente não cria. Além disso, o Dead Hang fortalece seus ombros de uma forma única. Ele alonga, estabiliza e ensina a suportar carga em uma posição que a maioria das pessoas nunca treina.
Isso melhora a postura, reduz risco de lesão e aumenta sua base de força. Mas o mais importante aqui não é só o físico, é o mental. Ficar pendurado enquanto tudo queima exige controle, exige disciplina, exige continuar quando seu corpo quer parar. E esse é o ponto que conecta tudo. Esses 3 exercícios têm algo em comum. Eles não foram feitos para parecer bonitos, eles foram feitos para funcionar. Eles treinam o corpo como uma ferramenta, não como um enfeite. Agora pensa nisso. Você pode levantar muito peso por alguns segundos, mas por quanto tempo você consegue realmente trabalhar com esse peso? Sua pegada aguenta? Seu corpo aguenta? Sua mente aguenta? Essa é a diferença que quase ninguém percebe. Se você fizer só esses 3 exercícios de forma consistente, algo começa a mudar. Sua força deixa de ser apenas número, ela começa a aparecer na prática, no controle, na resistência, na capacidade de continuar. E no final, essa é a pergunta que realmente importa. Você quer parecer forte ou ser forte de verdade?